Olá, boa tarde. Temos alunos por aí hoje? Bom, espero que sim. Então, estamos aqui para mais uma aula de ciências, né? Começando nesta segunda-feira, graças a Deus. E hoje nós iremos trabalhar, né, aquela atividade que eu passei na aula passada, né? Nós estamos falando, hoje é um dia muito especial. Quem lembra? Hoje, 22 de março, é Dia Mundial da Água. É o dia que nós paramos para refletir e ver, né, como nós devemos e como nós estamos cuidando da nossa água. Então, é importante que a gente veja e possa melhorar os cuidados que nós temos com a nossa água. Como tem aí nessa frase, né? O planeta Terra apresenta uma grande quantidade de água, uma substância essencial à vida. Ou seja, temos que cuidar bastante dela. Bom, então, como vocês já sabem, que o nosso planeta, a sua maior parte é formada por água. Mas também a gente já sabe que essa água não serve para o nosso consumo. A água boa, para que nós possamos consumir, ela deve ser uma água potável, mas está em pequena quantidade, não é isso? Então é importante que a gente possa colocar em prática, né, todos os cuidados necessários para que tenhamos água potável. Bom, então vamos rever aqui o texto da aula passada e depois responder a nossa atividade. Bom, a água. A água é o bem mais precioso do planeta. Todos os seres vivos necessitam de água para viver. Nós utilizamos a água para quase tudo em nossa vida. Ela serve para beber, lavar, cozinhar, entre tantas outras coisas. A água é usada nas indústrias, nas casas, escolas, hospitais e em todo lugar onde há pessoas. Fazer o bom uso da água é dever de todos. O planeta agradece, né? Até porque quem consome, quem precisa dela, somos quem? Somos nós, seres vivos. Então, temos esse dever a cumprir, cuidar do nosso bem mais precioso. Sem ele, nenhum ser vivo consegue sobreviver. Não é isso? Bom, quem lembra aí dos cuidados que nós devemos ter com a nossa água? Não poluir, não é isso? Não jogar lixo, né, nos rios, nos mananciais, nem produtos que possam, né, matar os sobreviventes que existem na nossa água, né, os peixes. E, é claro, né, fazer o bom uso. De que forma? Nós podemos usá-la consumindo adequadamente, sem desperdiçar, não é? Tomar um banho rápido enquanto a gente está passando o sabonete, se esfregando para tirar a sujeira com a torneira desligada. A mesma coisa quando estivermos escovando os dentes ou ensaboando as louças, devemos deixar a torneira desligada, não é? E as nossas plantas também devemos aguar num horário mais frio para que a gente não gaste tanta água. E se pudermos reaproveitar a água, né, da lava-roupa, né, da lavadeira de roupa, para lavar as calçadas também é muito bom, certo? Bom, então aí na primeira questão, o que ela nos diz? Ela pede para que nós marcamos uma resposta certa. Então, quando ela diz a resposta certa, é porque é apenas uma alternativa. Então, ele diz: segundo o texto, qual é a maior riqueza do planeta? Os seres vivos? Não. As indústrias? Não. É claro que é a água. Então, marca um xizinho aí no último quadrinho.
a água, certo? Ele é o nosso maior bem, né? Ele é algo que não tenha nada no nosso planeta que possa substituir a água, né? Ele é um bem, um produto insubstituível. Nada pode ser trocado por água, né? Todos os seres vivos precisam desse, né, ingrediente para sobreviver, tá certo? Bom, então agora vamos para a nossa segunda questão, onde diz o seguinte: é uma questão para a gente completar as lacunas. Vocês percebem que tem aí 3 espaços, então são 3 palavrinhas que nós vamos pesquisar lá no texto. Complete o texto, a questão, né, a alternativa, de acordo com o texto. Então, a água serve para que essa água serve? Beber, lavar e cozinhar, entre tantas outras coisas. Então, essas são as palavrinhas, tá? Então, confira de novo: beber, lavar, cozinhar. Ok? Faça com calma que dá tudo certo, tá? Sem pressa, estou aguardando vocês responderem corretamente. Quem não conseguiu responder, tá? Acredito que todos tenham acertado. Quem foi lá no texto e leu atenciosamente conseguiu fazer, né? Não é uma questão difícil de ser resolvida, não é isso? Então, vamos lá para a nossa terceira questão. O que é que nos pede? Bom, diz o seguinte: quais os lugares onde a água é usada? Bom, então essa é uma questão mais complexa, né? Mas de acordo com o texto, a água, ela é usada exatamente nas indústrias, nas casas, né? Nós utilizamos nas nossas casas, nas escolas, hospitais e em todo lugar onde há pessoas, né? Porque nós utilizamos o quê? A água para o consumo, né? No caso, para beber e também para fazer a nossa higiene, né? Para as limpezas do nosso ambiente que nós estamos vivendo, certo? Então, a água ela é colocada em quase tudo na nossa vida. Bom, vamos então agora para a nossa quarta questãozinha. O que é que nos diz aí na quarta questão? Bom, então marque as alternativas que demonstram o uso adequado da água. Só lembrando, né? Quando ele fala as alternativas, é porque é mais de uma alternativa que podemos marcar, tá certo? Então, acompanhe a leitura. Primeiro espaço: lavar a área com água da mangueira. Isso é correto? Não, né? Seria correto se nós colocássemos, né, enchesse um balde e aí a gente pudesse perceber a quantidade de água que a gente está consumindo naquele exato momento. Segundo, escovar os dentes. Bom, a água nós podemos usar sim para escovar os dentes. Como aí não está falando algo a mais em relação a dizer assim, escovar os dentes com a torneira aberta, né? Não está falando nada, então a gente pode marcar também essa alternativa como uso adequado. Ela serve para escovar os dentes, tá bom? Terceiro, lavar vasilhas com a torneira totalmente aberta. Bom, então nesse caso não é correto, né? Então nós não iremos marcar. Nós vamos lavar, né? Como lavar a louça, tomar banho, seja lá o que for que a gente vá utilizar essa água, a mangueira deve, né, estar fechada, certo? Mangueira, torneira deve estar devidamente fechada, certo? Bom, o quarto: coletar água da chuva para lavar roupas e molhar as plantas.
Bom, isso é muito bom, né? É um uso adequado da água. A gente reaproveitar a água da chuva é interessante. Então, também está correto. E o último, quer dizer, é reaproveitar a água da máquina para lavar a calçada? Sim, também está correto. Tudo certo? Então, marque com atenção. E a quinta questão, ele nos diz: o que você pode fazer para que sua família faça o uso correto da água? Bom, então aí são respostas pessoais, mas nós podemos sugerir, né? Dar algumas sugestões, como por exemplo, né? Reaproveitar a água da chuva, né? A gente reutilizar esta água para estar lavando calçadas, dar descarga nos banheiros, molhar as plantas, né? Isso é uma boa utilidade, a gente ter como reservar essa água para fazer esse uso nos dias que não estiver chovendo. Bom, e a sexta questão, para finalizar, nós temos aí: desenhe abaixo os seres vivos que necessitam de água para viver. Bom, então nós temos vários tipos de seres vivos, né? Os seres humanos, as plantas, os animais. Então, todos precisam de água. Então, escolha os seus animais preferidos, as plantas e faça um lindo desenho, tá certo? É uma questão bem pessoal, ok? Entendido, então? Então, nós finalizamos por aqui e eu vou deixar aqui um videozinho, um pequeno filme para que vocês assistam sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa água, né? Com esse bem que é tão precioso. Então, assista com atenção, né? E não façam isso apenas para o dia de hoje, o dia 22, que é o dia da água, mas todos os dias, é para o resto da vida, que nós devemos cuidar da nossa água, tá bom? Combinado? O que nós aprendemos na nossa aulinha de hoje é para ser colocado em prática para a vida toda, certo, criançada? Sempre devemos cuidar desse bem, né? Desse bem maior que nos proporciona a vida, tá bom? Então, finalizamos nossa aulinha de hoje. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.